Aleluia. Aproveitando esse espírito que o Dani falou, e antes da gente orar, vamos abrir Mateus capítulo 5, versículo 1. Acho que o Dani deu uma introdução muito boa, muito bom. Senhor Jesus, amém. Irmãos, Senhor Jesus, que a gente possa ter em vista, né, o que o Senhor fez por nós. Quando o Senhor escreveu, quando o Senhor falou o Sermão do Monte, quando Ele falou isso aqui, irmãos, os irmãos acham que Ele estava pensando na cruz? Ele estava pensando no preço que Ele ia pagar? Ele estava pensando na agonia, no sofrimento? Ele já sabia de tudo que Ele ia passar? Quando Ele estava lá falando o sermão para aqueles adolescentes, para aqueles discípulos e para aquela multidão, mas os discípulos estavam mais perto, Jesus estava vislumbrando já tudo que Ele ia ter que passar por cada um de nós? Ou ele ia esperar passar para depois Ele saber o que tinha que passar? Vocês creem que Jesus já sabia ou que Ele não sabia o que Ele ia passar? Então, quando Ele está falando o Sermão do Monte, irmãos, né, diante do alto preço que Ele pagou por nós, diante da cruz, diante com a fé Ele orou, Ele perdeu a presença do Pai. Nunca na eternidade passada, nunca, em nenhuma eternidade, nenhuma geração, nada, nunca na vida eterna, nunca o Pai e o Filho foram separados. Nunca. Isso não existia. Não existia. Até aquelas 3 horas da cruz do Calvário. Nunca o Filho perdeu a face do Pai da sua presença. E nunca o Pai perdeu o Filho da sua presença. Sim. Mas aquelas 3 horas, irmãos, foram 3 horas que devem ter sido uma eternidade para Jesus. Irmãos, e se Ele estava disposto a pagar aquele preço por cada um de nós, se Ele estava disposto a passar pela cruz, se Ele estava disposto, né, quem fala que Ele transpirou sangue é Lucas, e Lucas é um médico. E Lucas, ele escreveu diante dos relatos. Então os discípulos nem sabiam o que estava acontecendo. Provavelmente alguém falou assim para Lucas: olha, ele orou tanto que tinha sangue na roupa dele. Tinha muito sangue. Lucas, como médico que era, ele falou assim: só pode ser uma agonia extrema. Só pode ser um sofrimento extremo. Alguém que derramou, que estava muito oprimido, havia muita angústia no seu coração. E que acontece isso. Eu nunca vi. Eu nunca vou ver alguém tanto. Foi registrado umas outras 2 vezes no mundo, na história até hoje. Na história do mundo. Mas a pessoa morreu. E a pessoa morreu. Teve um infarto e morreu. Jesus foi ouvida a oração dele. Amém. Bom, mas o preço que Ele pagou por cada um de nós, para a gente estar aqui, né? No mínimo, a gente tem que ter um pouquinho de dimensão. Porque quando a gente começar a considerar isso, quando a gente começar a ler os textos de Jesus, você vai ler sabendo que Ele está pensando lá no fim. Sabendo que Ele está falando, sabendo que Ele vai passar na cruz. Então o que Ele fala, Ele não vai falar bobagem. Ele não vai falar, Ele não vai se encher linguiça, Ele não vai falar por falar. O que Ele está falando lá é muito meditado, foi muito considerado. É algo que vem direto do Pai para Ele. Então Ele não vai perder tempo. E tudo que Ele vai falar, irmãos, Ele vai falar porque Ele sabe que o tempo dele é restrito ali. E Ele vai aproveitar todas as oportunidades para falar. E tudo que Ele falar, irmãos, é muito importante.
Porque ele sabe o preço de cada palavra que ele está falando. Ele sabe o preço de cada palavra. Diferente da gente, que a gente não sabe o que fala. Eu estava conversando com alguém e alguém falou isso para mim. Falou, tem um estudo que, se não me engano, 90% das palavras que a gente fala é no automático. A gente responde no automático, fala no automático, pensa no automático. E se alguém fala alguma coisa, a gente já responde. É igual o Pedro. Paga imposto? Paga. Pronto. Nem perguntou para Jesus, não fez nada. A gente vive no automático, e a gente responde no automático, a gente fala, mas Jesus não, irmão. Jesus sabe o preço de cada palavra. Ele sabe o que ele tinha que passar, então ele tinha que aproveitar. Esses 3 anos e meio que ele passou ali, irmãos, ele aproveitou cada segundo. Porque ele sabe o preço de cada segundo. Você sabe o preço de cada segundo da sua vida? Você sabe o preço de cada minuto seu? De cada minuto da sua vida depois da salvação, você sabe o preço? Então, quando Jesus está escrevendo, irmãos, a gente tem que prestar muita atenção. A gente tem que prestar muita atenção. Porque tem pérolas, tem riquezas, tem coisas que a gente tem que prestar atenção. E antes de nós orarmos, eu quero ler com vocês o versículo 1 e 2. Vamos ler todos juntos. Vendo Jesus, as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: amém. Olha, eu aconselho vocês a sempre buscarem outras versões da Bíblia. Procurem literal, procurem King James, procurem Jerusalém. Sempre que você vê um texto e você tiver a oportunidade, procure outros, porque pode ser algo muito interessante. Samuel, você tem a Jerusalém aí? O que fala na Jerusalém? Presta atenção, irmãos, que é importante. Vendo ele as multidões, subiu à montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: amém. Alguém tem King James aí? Você tem, Antônio? Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. Tá, agora lê, Antônio. King James Sura. Mesmo versículo? É o mesmo versículo, mas é igual? King James, o 2 fala: e Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Tem alguma diferença, não tem? Qual que é a diferença? A King James fala abrindo a boca, os ensinava. Se a gente for no literal, existe também essa palavra abrindo a boca. Por que tem que colocar esse detalhe tão insignificante, né? Por que Jesus, se ele vai falar, porque ele vai abrir a boca? E abre a boca e não ensina nada. Tem gente que abre a boca e não ensina nada. Mas Jesus é diferente. Muitas e muitas vezes, irmãos, ele ensinava sem abrir a boca. Sem abrir a boca. Ele ensinava fazendo. Ele ensinava vivendo. Ele ensinava mostrando. Mas ali, né, naquele sermão, junto com seus discípulos, aonde que ele estava, irmãos? Lá em cima do monte. Irmãos, em cima do monte também tem significado. O que Jesus fez em cima do monte? A transfiguração foi em cima do monte. Quando ele alimentou 5.000 homens, foi em cima do monte. Então as coisas importantes aconteciam em cima do monte. Jesus levou seus discípulos para cima do monte, abriu a boca e começou a falar. Por que fala abriu a boca, irmãos? Por que essa ênfase em abrir a boca? Porque quando Jesus abre a boca, irmãos, existem pérolas, existem riquezas. Atentem, prestem atenção, porque ele abriu a boca para falar. Ele não só deu um testemunho, ele não só ensinou com as suas atitudes, mas ele está falando. E quando ele fala, ele está falando de coisas importantes. O abrir a boca denota importância.
Então Jesus está falando coisa importante. Então, resumindo, aquilo que o Dani falou sobre Jesus pagar um alto preço por cada um de nós, que a gente nunca vai imaginar, a gente nunca vai imaginar, mas ele pagou um preço. E, puxa, o que fala em Isaías 53, acho que é 11 ou 12? Irmãos, ele está olhando aqui, e o que ele vê? O fruto do seu penoso trabalho, e ficará? Puxa, irmão. Irmãos, ele sofreu, olha, eu não consigo, eu não tenho palavra, eu não tenho vocabulário para falar para vocês o que ele sofreu. Eu só tenho lágrimas para falar o que ele sofreu. Eu não consigo, não dá. O que ele sofreu por nós, nenhum homem sofreu, nem seu pai e sua mãe sofreram por isso. Ninguém sofreu assim. Ele sofreu por nós, pagou o preço para nos dar a vida eterna, para nos livrar do lago de fogo eterno. Ele tomou o seu pecado, o nosso pecado sobre ele, foi à cruz. Alguns eruditos falam que, o Dani também falou isso daí, né, para não comparar com Cristo, e ele compartilhou, que o maior sofrimento de Jesus não foi na cruz, foi no Getsemane. Ali, na hora que ele olha, que ele ora, que ele aba, o coração de Deus acho que derretia, né? Cada aba que ele falava. O coração do Pai acho que quase infartava também. Quando o pai ou o filho falava, Pai! Devia ser um brado desesperado. E o pai acho que queria, o coração do pai devia estar tanto agoniado quanto do filho. Mas ele não podia, irmão. Sabe por quê? Porque ele colocou no coração dele o propósito de entregar o filho para nos ter de volta. Ele entregou o filho dele para ter eu e você de volta, porque ele tinha perdido a gente. Então, quando Jesus está falando, ele abre a boca, ele já tem tudo isso em mente, irmãos. Ele não anda um dia sequer da sua vida sem pensar no Calvário, sem pensar no Getsemane. Ele sabia do sofrimento que ele tinha, mas ele tinha os discípulos ali para ensinar. Ele tinha 12 ali que ele tinha que mostrar. E ele tinha que ensinar quais são os padrões do reino. Ele tinha 12 ali que passaram com poucas e boas. Mas na hora do aperto, Pedro e eles dizem, falam assim, Senhor, para onde a gente vai? Para onde a gente vai, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Amém. Só o Senhor, não tem ninguém fala que nem o Senhor. Ninguém fala de eternidade como o Senhor, ninguém fala. Ninguém nunca na humanidade falou de amar o próximo e dar a vida pelo próximo. Ninguém nunca na humanidade falou de ser misericordioso, de ser pobre de espírito. Ninguém nunca falou de ser pacificador. Nesse espírito que Jesus está falando. Ninguém nunca falou assim, você tem que chorar pela desgraça alheia. Se aquela pessoa não está bem, chora com ela. Chora. Fica também triste por causa da tristeza dela. Ninguém nunca falou. Senhor, ninguém fala que não como o Senhor. Por quê? Porque o Senhor, quando Ele falava, irmãos, além da angústia que Ele tinha que carregar, do Getsemane que Ele ia passar, mas Ele tinha que ensinar. Ninguém jamais falou como esse homem. Eu fui prendê-lo, voltei ele perto. Ninguém chegou tão perto. Puxa. Irmãos, é lindo. Então, quando ele fala, irmãos, quando ele está falando, quando ele abre a boca, irmãos, coloca isso na sua cabeça. Quando ele está falando, ele já está pensando no Getsemane que ele vai ter que passar. Mas ele também está falando, ele está pensando que ele vai ter que ensinar os discípulos a trilhar pelo caminho. Irmão, se coloca na posição de Jesus, ensinando, ele fala assim, bem-aventurados perseguidos, bem-aventurados quando vocês forem injuriados, e ele pensando, como eu vou ser. Bem-aventurados quando vos fizerem mentiras contra vocês, mas o vosso galardão
é maior do que tudo isso. Jesus está contemplando o Calvário e está ensinando. Irmãos, esse é o nosso Deus. Maravilhoso. E Ele abre a boca. Ah, Senhor. Irmãos, que a gente possa ouvir o falar do Senhor. Então, ó, sentado mesmo, vira para quem está do seu lado. E ora. Para que você possa ouvir o abrir da boca do Senhor e os ensinamentos do Senhor. Para que você também possa contemplar o Calvário e tudo que o Senhor sofreu por você. Para que a gente não leve a palavra do Senhor de qualquer maneira. E nem seja leviano com aquilo que o Senhor tem que falar. Porque Ele pagou o preço. Amém? Vira para quem está do seu lado. E ora, de 2 em 2. Senhor, abre os meus olhos.
Amém. Nossa, eu tenho meia hora, né? E então a gente vai direto. Vamos ficar. O tema dessa mensagem é sal e luz. O irmão Mark Lloyd Jones, ele fala que esse é um dos temas, né, tem muitos, mas um dos temas mais importantes do Sermão do Monte. Ele fala que diante desse mundo, diante dessa situação mundial, diante da corrupção, diante da degradação humana, um dos assuntos mais importantes a ser falados é sal e luz. E no versículo 13, Mateus 5, o Senhor diz assim, né, que são palavras de Jesus, irmãos. Então, quando Jesus fala, a gente ouve, e considera, e pensa. Depois que ele falou todas as bem-aventuranças, até o versículo 11, e as bem-aventuranças são excelentes, ontem a gente pôde ver algumas, né? Passamos rápido, irmão. O fato é que cada bem-aventurança podia ser uma mensagem. A gente passou pelas 8 ou 9 e assim, ó, a gente não conseguiu passar tudo para os irmãos, mas tem, né? Eu estava tendo comunhão com o irmão e falei assim, puxa, eu nunca parei no Sermão do Monte tanto quanto eu parei esses dias. Irmãos, parece que as coisas começam a se abrir de uma maneira extraordinária. Amém. E a gente fica até envergonhado de tanta riqueza, de tanta coisa que tem ali que o Senhor está querendo falar, e às vezes a gente lê, não para pensar e para considerar o que está escrito ali. Jesus abre a boca e não abre o ouvido. O Senhor abre a boca e a gente lê, sem entender o que está lendo, né? E a gente passa batido, mas tem muitos detalhes. Bom, cada palavra é um detalhe. A questão da boca é um detalhezinho, mas tem tanto significado. A questão de estar no monte. Daí, humildes de espírito, os aqui já choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, aqueles que são injuriados, perseguidos, mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos porque grande é o vosso galardão, pois assim perseguiram os profetas e os que viveram antes de vós. Então, todas as bem-aventuranças, irmãos, são coisas excelentes que Jesus despendeu um tempo para falar sobre elas. Então, se você conseguir chegar na sua casa e começar a meditar nelas, e a orar, pegar outras versões, irmãos, peguem livros, bíblias de estudo, leiam as notas de rodapé, entendeu? Parem ali, parem um tempo, dediquem um tempo a isso. Você vai ver que tem muita riqueza e muita coisa que pode mudar a nossa vida. Eu vou chegar nisso ainda. Vamos ver aqui. Versículo 13. Vós sereis o sal da terra. É isso que está escrito aí? Na sua? Vós o quê? Sois. Não vai ser. Vós sois. Cadê o Adriano? Sois de. Vós sois. Qual que é a... É quase uma afirmação. Um presente indicativo. Presente indicativo, entendeu? Adriano, o português não é muito forte, não. O indicativo, o modo indicativo indica certeza. Puxa, tá vendo? Eu tinha lido isso aqui, já tinha desfrutado, e é isso daí mesmo. Só que eu não tenho. Vós sois. Jesus está falando assim, ó. Isadora, você é. Rebeca, você é o sal da terra. É isso aí. Kathleen, você é. Não é você vai ser. Você é. Yasmin, você é. Lívia, você é. João Pedro, você é o sal da terra.
Kaique, Samuel, Antônio, vocês são, cada um de nós somos. Vocês têm dúvida disso? Não. Quem está falando? Tem. A gente corre o risco de ser duvidosa as palavras de Jesus? Tá, mas se ele está falando alguma coisa que eu não estou entendendo, não conheço. Desconheço esse negócio aí. Vós sois. Jesus está falando, aquele que conhece todas as coisas, ele está falando, vós sois o sal da terra. Não brilha se não quiser e não salva se não quiser. Ele fala outra coisa. Vós sois a luz do mundo. Irmãos, é uma afirmação, é com verdade. O que ele está falando, irmãos, é aquilo. Ele nos regenerou, ele nos deu uma nova vida e agora nós somos sal. E nós somos luz. Porque aqui no versículo não fala que não tem sal. Fala que o sal pode perder o seu sabor. E fala que a luz pode ser escondida debaixo de um alqueire. Mas não fala que a luz está apagada. E não fala que o sal não está lá. Jesus está falando uma verdade. Vós sois o sal da terra. E vós sois a luz do mundo. Vamos aqui está, irmãos. Uma geração de sal e de luz. Mas como, né, na verdade essa palavra aqui, irmãos, é muito prática. É muito prática. Né? Mas também é espiritual. Porque ninguém pratica sem que o Espírito leve a praticar. Então, vós sois o sal. Vamos começar pelo sal. Para que serve o sal? Tem duas coisas básicas que o sal serve: sabor e conservação. Quando Jesus está falando aqui, né, alguns estudiosos falam que está dando ênfase à conservação. Mas eu acho que é as duas coisas. Quando ele fala assim, vós sois o sal da terra. Se o sal dá sabor, ele está falando assim, vocês são aqueles que dão sabor à terra. E conservação. Conservação antigamente, como não tinha geladeira, as pessoas pegavam carne e elas enchiam de sal. E o sal conservava a carne. Então, não tinha geladeira, mas para conservar a carne, para que as bactérias e os micróbios lá não levassem a carne a ficar podre, o que acontecia? O sal tinha um sentido asséptico. Ele não deixava que a carne ficasse podre. Então ele conservava a carne com as suas qualidades e com o seu sabor. E ele não deixava que a podridão tomasse conta da carne. A carne ficasse podre. No mundo, nós somos o sal. No mundo, nós somos, então, aqueles que lutam contra a corrupção desse mundo. A podridão desse mundo, irmãos, é a corrupção. E Paulo já fala disso, né? Paulo lá em Filipenses, ele fala assim de uma geração pervertida e corrupta. Resplandeceis como luzeiros no meio de uma geração pervertida e corrupta. Em outras traduções fala assim, no mundo pervertido e mau. Então, se o mundo, depois do pecado, ele começa a ficar cada vez mais pervertido e mau, quando Jesus vem para dar vida, ele vem para dar vida, mas para nos fazer também aqueles que dão vida. Porque, irmãos, nós estamos nesse mundo e nós somos o sal. Nós somos aqueles, irmãos, que inibem a corrupção. Nós somos aqueles, entendeu? Que aonde há mal, praticam o bem. Nós somos aqueles que levam o amor. Nós somos aqueles que sofrem o dano, sofrem a perda. Independente se... Mas você sempre, como a gente falou aqui ontem na palestra, vós sois o sal. Nós somos
somos aqueles, irmãos, que fomos chamados para fazer a diferença. Chamados para dar sabor. O mundo das pessoas, irmãos, qual que é o sabor do mundo? As coisas são todas iguais. Como diz Salomão, não, é tudo igual. Você pega, né, as roupas e toda a moda, bom, quase não tem mais o que inventar. Não tem nada novo. Daí a gola polo volta para a moda, volta para a moda. Uma hora vem o zíperzinho, outra hora... Daqui a pouco vai ter calça boca de sino de novo. Que foi moda lá em 1970, 1980. Então nada. No mundo. O mundo, irmãos. O que as pessoas fazem durante o dia? Fala para mim a rotina de uma pessoa durante o dia. Acorda. Escova o dente, faz higiene pessoal. Coloca a roupa antes e tal. Vai fazer o quê? Ou vai para a escola ou vai trabalhar. Termina o seu turno, o que ele faz? Ele almoça, volta para o trabalho, alguns voltam para a escola e outros voltam para casa. E daí? Daí à tarde, tomam um banho, jantam, assistem televisão, mexe um pouquinho no WhatsApp, dá uma olhadinha no Facebook e vai dormir. Irmãos, o que é isso? Isso é vida? E as pessoas fazem isso todo dia. É uma grande rotina. É um grande ciclo. Se as pessoas começarem a considerar qual que é a alegria? Qual que é a alegria que há nisso? Eu vou conversar com a minha amiga. Não, mas você conversa todo dia com a sua amiga. Eu estou vendo o que as pessoas fazem no Facebook. Tá, hoje você vai ver fulano, amanhã você vai ver ciclano, mas você vai continuar vendo e vendo só. O máximo que você pode fazer é fazer o que ela está fazendo, ou ficar com vontade de fazer o que está fazendo. Mas é tudo rotina. Acorda, trabalha, estuda, volta para casa, dorme, no outro dia de manhã acorda de novo. Mas Jesus chama os seus discípulos para serem o sal da terra. Aqueles que dão sabor. Aqueles que trazem boas novas. Sabe essa rotina? Vamos ter boas novas para essa rotina. Essas pessoas que estão na rotina têm boas novas. Tem coisas novas. Tem sabor. Tem sabor. Tem coisa diferente nessa vida. Se você chegar para alguém e falar assim, puxa, você já prestou atenção na sua rotina? O que você faz durante o seu dia? Mas eu vou te falar que tem uma coisa nova para você. Eu vou te propor a eternidade com Deus. Amém. Eu vou te propor um amor que só tem uma condição. Ele não é incondicional. Infelizmente não, né? Por causa da justiça de Deus, ele não é incondicional. Ele tem uma condição. Se você se arrepender dos seus pecados, esse amor vai entrar dentro de você e vai mudar a sua vida. Amém. Mas você precisa se arrepender. Irmãos, você tira da rotina. Você coloca a pessoa, como disse C.S. Lewis. Olha que o Dani gosta, né? Quem leu o Grande Abismo sabe o que eu estou falando. Hã? Quem leu o Grande Abismo sabe o que eu estou falando. Você tira as pessoas de um mundo cinzento de fumaça e de neblina e você leva a pessoa para um mundo real, sólido, onde as verdadeiras coisas acontecem, onde o que é verdadeiro é o que motiva, é o que dá vida, é o que traz alegria e satisfação. Porque por mais que nós ganhamos um bom dinheiro, um bom salário, ou por mais que nós tenhamos uma boa escola, ou por mais que nós tenhamos bons pais, irmãos, isso não vai levar a lugar nenhum. O máximo que a gente pode ter é uma boa educação, é um bom carro, uma boa casa, uma boa viagem, mas não leva mais a lugar nenhum. Mas quando Jesus fala assim, vós sois o sal da terra, né? Quando o Senhor fala assim, que vocês são aqueles que têm sabor, vocês são aqueles que retêm a corrupção,
Vocês são aqueles que falam coisas diferentes do que todo mundo por aí fala. Irmãos, nós levamos as pessoas para uma outra vida. E damos sabor. E mudamos a situação daquelas pessoas. Da morte eterna para a vida eterna. Então Jesus está falando, vós sois. E aí, irmãos, nós somos? Amém. Somos? Não, mas Jesus também adverte. Ministério de Cristo. Ministério do Reino adverte. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Se o sal vier a ser insípido, o que é um sal insípido? Sem sabor. Alguém aqui, né, as irmãs principalmente, você já fez alguma comida e você colocou sal e o negócio não pegava sabor? Porque o sal é ruim. O sal é ruim. Não tem sabor. Sabe, né, o Senhor deu a vida e nos fez sal. Mas a gente vive no meio das pessoas, mas não dá sabor para as pessoas. A gente vive no meio das pessoas e a gente não retém a corrupção. A gente não dá, não fala do amor do Senhor e não tira as pessoas da tristeza desse mundo. Então a gente se torna um sal sem sabor. E o sal sem sabor, para que ele serve? Lançado fora e pisado pelos homens. Isso daí pode dar muita... Mas eu estava assistindo um vídeo do irmão Rodrigo Silva. Recomendo para os irmãos. Ele é um arqueólogo e historiador do IASP. E ele vai muito lá para Israel. E ele falou sobre sal. O sal que não tinha sabor, ele era recolhido. E era colocado num canto. E a única utilidade dele era, quando nevava ao redor, lá em Israel, eles jogavam sal ao redor do templo. Para quê? Para que o gelo se dissolvesse. E as pessoas não escorregassem no gelo. E daí elas andavam e não tinha problema nenhum. Ou ele também era lançado pelo caminho, para não crescer mato. E nesses dois lugares, irmãos, as pessoas pisam e andam. Então, quando Jesus está falando assim, sal sem sabor é jogado no caminho e nada mais serve do que ser pisoteado, ele não está falando que você vai perder a salvação, mas ele está falando que você vai ser humilhado pelo mundo. Um cristão sem sabor e que vai ser humilhado. Já viu aquele papo assim? Ah, mas você é cristão? Né? Você fica junto com a gente, na hora que a gente está contando aquelas piadas, na hora que a gente está mostrando aquele vídeo pornográfico, você está lá junto, você está vendo. Você é cristão? Pelo amor, meu, cristão assim, está louco. O que é isso, irmão? Você está sendo pisado pelo mundo. Você está sendo humilhado pelas pessoas. Isso é um cristão sem sabor. É um cristão, irmãos, que não expressa a vida, o amor e a obra do Senhor no seu viver. Então é muito prático isso daí. E vou rápido. Vós sois a luz do mundo. Para que serve a luz, irmãos? A luz não tem dúvida, né? Para iluminar. Só tem uma serventia. Mas tem uma advertência. Não se pode esconder a luz. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. Isso daqui significa a questão coletiva. Nem se acende uma candeia, aqui é já individual, para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Bom, eu teria muito para falar sobre luz também. Luz. Né? Luz, nós temos que ser luz, nós temos que ser aqueles que mostram o caminho para as pessoas. Aqueles que expressam o Senhor e iluminam aonde estão. Mas esses dois aspectos de sal e de luz, eles são muito práticos. Mas eles são espirituais acima de tudo.
Como praticar isso? Como ser sal? Com sabor. E como ser luz que não está escondida? Como praticar isso na nossa vida, no nosso dia a dia? Quando a gente sair daqui e formos para a nossa casa, como praticar essas verdades como realidade? Porque as verdades estão aqui, mas e a realidade disso? Eu quero ler dois textos rapidinhos para você. Colossenses. Não, é Pedro, tá? 1 Pedro. Senhor Jesus. Pedro 2, não, desculpa aí, irmãos, é Colossenses 3 mesmo. Volta aí, me perdoe. É que eu estou abreviando o tempo aqui e as coisas começam a ficar mais. Colossenses 3. Versículo 16. Amém? Todo mundo achou? Eu vou ler para os irmãos. Colossenses 3,16. Olha como Paulo ele é muito prático nessas coisas. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Vocês sabem o que é habitar, né? O que é habitar? Morar. É diferente, tem a palavra morar e tem a palavra estar. Então, morar é diferente de estar. Morar é tá lá, as suas coisas estão, você tá lá. E não sai. É como uma casa, né? A palavra morar só aplica a seres vivos, pessoas, coisas vivas, né? Ou seja, animais. Né? E a cadeira está, a mesa não mora. Né? Então, habite, irmãos, é como morar. Por mais que você saia da sua casa, você sempre volta para sua casa. Você mora na sua casa. Então, você vai fazer alguma coisa, mas depois você tem que voltar. Você volta para dormir na sua casa. Ou você volta... Então, isso é o que Paulo está querendo falar assim. Habite. Entendeu? Por mais que você tenha outras coisas para fazer, mas você tem que voltar para aquilo. Sempre. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações, em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Tá, ele falou, habita. Mas, como a Bíblia, irmãos, no original ela não tem capítulo e nem versículo. E nem esses negritos aqui não existem. Então, na verdade, foram separados. Né? Alguns monges lá se reuniram e separaram para ficar mais fácil. Mas logo após isso, Paulo continua falando uma coisa prática. Esposas, sede submissas aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Marido, amai vossas esposas, não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei aos vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedeceis em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não seguindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é quem estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas.
Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Paulo começa a tratar de viver prático, viver cristão prático. Marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores, senhores e servos, pais e filhos e pais. Ele começa a tratar de todos os aspectos da vida humana, com base no habitar ricamente a palavra. Então, Paulo está mostrando um caminho. Como que nós somos o sal da terra? Como que nós somos a luz do mundo? Primeiro, habitar ricamente a palavra de Cristo. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, Efésios 5. Vocês prestaram atenção que depois que ele fala do habitar, ele fala de esposas, de maridos, de filhos, de pais, de servos e de senhores. Agora vamos lá para Efésios, capítulo 5. Versículo 15. Efésios 5, 15. Amém? Amém ou misericórdia? Amém. Eu tenho que ir rápido, não tem como, irmãos. Portanto, vede prudentemente como andais, não como décios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando ao Senhor de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Continua. As mulheres sejam submissas aos próprios maridos, como ao Senhor. Versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 6, do capítulo 6. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedeceis ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração e de boa vontade, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e para com eles não há acepção de pessoas. Vocês estão percebendo que os dois textos falam da mesma coisa, mas cada um tem parece que tem uma coluna ou uma perna. Um fala da palavra. Habite ricamente a palavra de Cristo. Outro fala, enchei-vos do Espírito. E o o que ele fala é, os maridos, mulheres, cuidem de seus maridos, o marido ame as suas mulheres, fala de pais, fala de filhos, fala de servos e de senhores. Ele fala de todo o aspecto do mundo, do trato com o mundo e com as pessoas. Como ser o sal da terra? E como ser a luz do mundo? Como expressar o sal? E como ter a realidade da luz? Irmãos, na minha experiência,
só tem esse jeito. Palavra e Espírito. Não tem outro jeito, irmãos. Não tem como eu gerar em mim artificialmente uma expressão de sal. Porque isso não vai durar. Não tem como eu querer ser luz sozinho. Não vai durar. A única maneira, irmãos, de eu ser sal, a única maneira de eu dar sabor, a única maneira de eu reter a corrupção desse mundo, fazendo coisas que são, vivendo as bem-aventuranças da minha vida, é me apegando à palavra e buscando o Espírito. A palavra, irmãos, ela tem eu já falei isso, né? Na verdade, esse tema é uma coisa que fica muito no meu coração. A palavra é a única coisa que divide almas e espírito. A palavra é a única coisa que mostra o que eu penso de mim e o que Deus pensa de mim. A palavra é a única coisa que pode separar alma de espírito, juntas e medulas. É a única coisa que pode expor a mim mesmo, para mim. Ela pode me mostrar como eu sou. Ela pode me mostrar se eu tenho sido sal com sabor ou sem sabor. Ela pode me mostrar se a minha luz está brilhando ou não está brilhando. Ela pode me mostrar se eu sou orgulhoso. Ela pode me mostrar se eu sou egoísta. Ela pode me mostrar porque é só a palavra. Se alguém te chegar e falar assim, nossa, como você é orgulhoso, você vai ficar ofendido com ele. Mas quando a palavra vem e te expõe e te mostra que você é orgulhoso, você não fica bravo com ela. Quando a palavra te expõe, a primeira coisa que acontece, irmãos, é nós nos arrependermos e nos voltarmos para o Senhor. Amém. Por isso que Paulo fala do habitar da palavra. Irmãos, é o habitar da palavra que nos faz nos vermos. E quando a gente nos vê, quando nós nos vemos, irmãos, nós nos arrependemos e a oração que surge é: Senhor, me faz humilde. Me faz, Senhor, ser simples. Me faz ser altruísta e não egoísta. Me ajuda, Senhor, a dar e não a esperar receber. Me ensina, Senhor, a ser manso. Me ensina, Senhor, o que é perseverança. O que é perseverança? Quem aqui estava no acampamento passado? Levanta a mão. E quem aqui... Eu vou expor, tá? E não fica bravo comigo. Mas olha, é o Senhor que está querendo expor, não sou eu. E cada um olha para si, não olha para os outros. Se você ficar olhando para os outros dando risada, você também está na mesma barca. Quem aqui não completou a transcrição? Levanta a mão. O que faltou? Perseverança. E por que faltou perseverança? Porque a gente não consegue sozinho. A gente não consegue sem Deus, irmãos. A gente não vai conseguir cumprir nenhuma bem-aventurança se a gente não se apegar à palavra, se a gente não orar. Sabe o que vai acontecer? A gente vai sair daqui, às vezes, muito animado. E vai lá. Puxa, eu quero praticar tudo isso. Eu vou praticar tudo isso. Quanto tempo durou a sua transcrição? 1 mês? 2 meses? Quanto tempo durou? Quanto tempo, irmãos? Esse é o nosso esforço humano. Quanto tempo dura? Vamos supor, por mais que a gente queira ser sal e dar sabor, se é por nós mesmos, 1 hora a gente vai cansar. E o sabor vai embora. Mas o Senhor está nos mostrando um caminho, irmão. Palavra. Palavra. Tudo que eu falei, irmãos, tudo que eu falei sobre sal, sobre luz, tudo que eu falei sobre abrir a boca, tudo que eu falei sobre monte, irmãos, tudo isso foi lido. Alguém compartilhou. Eu até estava falando com o Alisson esses dias. Compartilhado o Sermão do Monte. Depois que Campbell Morgan falou. Depois que Lloyd Jones falou. Depois que Spurgeon falou. Depois que Wesley falou. Depois que... todo mundo falou
dos antigos, todos os grandes falaram sobre isso. Você quer falar? Vai ler. Vai ler. E depois você ora. Depois você pede para o Senhor, Senhor, me traz luz. Nós não tem outro caminho. Para fechar, o que a gente precisa? Qual é o item que nós precisamos para que a palavra habite dentro de nós? O item, não estou falando da Bíblia, tá? O que a gente precisa? O que é essencial? O que a gente tem que fazer para a palavra habitar em nós e para nós sermos cheios de Espírito? Não sei se vocês vão responder o que eu quero que responda, tá? Não sei, agora eu vou responder de uma vez. A gente precisa de tempo. Tempo. Nós precisamos de tempo. Não tem como você ler um texto como as bem-aventuranças e considerar alguma coisa sem tempo. Tempo, jovem. A maior luta nossa hoje é essa. Tempo para ler e para orar. É tempo, irmãos. Considere a sua experiência. É ou não é? É ou não é? É verdade o que eu estou falando ou eu estou falando uma mentira? Qual que é a nossa maior dificuldade? É tempo. A gente não tem tempo. É até hilário, né? A gente falar isso. Não tem tempo. Ou até mesmo perseverar na oração. Talvez tenha um tempo, mas não persevere na oração. Não, é que ocupa o tempo com outras coisas. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Você consegue perceber que você gasta tempo? Eu estou falando você porque é a minha experiência também. Você gasta tempo com aquilo que você tem prazer? É isso? Dá um exemplo. O Kaique gosta do cabelo. Você gasta um tempo com o violão. Porque você gosta. Isadora gosta de jogar vôlei. Você gasta um tempo com o vôlei. Tudo bem que é restrito, é pouquinho tempo, né? Não, mas a senhora lá do campo também, tipo, eu jogo meu pai. Você gosta? Claro. Você tem prazer em dar aquele tempo pro vôlei, não tem? Porque o prazer está ligado com isso. Quando eu falo em palavra, quando eu falo em o que pode nos guardar é o habitar da palavra, eu estou falando disso. Não adianta ir para a palavra também e não ter prazer. Salmo capítulo 1. Prazer na palavra, nela medita de dia e de noite. A oração é: Senhor, me dá prazer. Amém. Me dá prazer na palavra. Me dá prazer nas reuniões. Me dá prazer na comunhão. Me dá prazer na oração. Me dá prazer, Senhor, em gastar tempo com a leitura de um livro saudável. Me dá prazer, Senhor, o mesmo prazer, mesmo não, até maior, Senhor. Mas começa pelo mesmo. O mesmo prazer que eu tenho lá fazendo tal coisa, Senhor. Me dá prazer, porque se eu tiver prazer, eu vou... Prazer e esforço, irmãos. Olha. Esforço. O reino dos céus é tomado por esforço. Se esforce para ter prazer. Se esforce, ore, persista, lute com todas as suas forças, porque quando nós tivermos prazer na palavra, irmãos, a luz vai brilhar cada vez mais forte. E o sal vai ter sabor. A gente não vai ser pisado, irmãos. A gente não vai ser humilhado pelas circunstâncias e pelas pessoas. Nós vamos fazer diferença onde nós estivermos. Sabor, luz, vem com palavra, oração, prazer na palavra, perseverança. Senhor Jesus,
Irmãos, é isso. Eu confesso para os irmãos que eu não consigo expressar o que eu quero passar para os irmãos. Mas é isso. Palavra, Espírito, esforço e prazer. Se esforçar para ler. Puxa, ali ó, tá o caderno daqueles que fizeram a transcrição. Olha, eu vi ali, alguns são 3 versículos, outros são 6, 7 versículos, mas não gasta mais do que 10 minutos por dia para fazer aquilo ali. Durante 6 meses. E tem alguns que fizeram. Se esforçaram. Às vezes esqueciam um dia, mas daí ia lá, colocava em dia. Outros gostaram tanto que adiantavam os dias. Tinha que fazer hoje, já fazia hoje e amanhã. E estava sempre adiantado, ele já terminou antes do prazo. Perseverança, prazer, esforço. Porque o que a gente tem, irmãos, Mateus capítulo 5, vou só para terminar. Olha como Jesus termina os trechos que ele fala, né? Versículo 16. 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. O rogo nessa manhã é: se esforcem para ler a palavra e peçam para o Senhor prazer. Porque quando você lê a palavra com prazer, o Espírito vem e a oração vai vir junto. E isso vai mudar a nossa vida. Isso vai mudar a nossa constituição. De dentro para fora. Não de fora para dentro. De dentro para fora. Você começa a fazer coisas que você nunca pensou que você ia fazer. Você começa a amar como você nunca pensou que ia amar. Você começa a falar coisas que você nunca pensou que ia falar. Você começa a sofrer o dano e o prejuízo como você nunca pensou que fosse sofrer, para que outros possam ter vida. É isso que aconteceu com Paulo. No final da vida ele fala assim: eu vou me gastar e vou continuar me gastando em favor dos irmãos. E depois ele fala assim: sofro dores de partos até Cristo ser formado em vós. O que é isso, irmãos? Ele é alguém que está tão cheio da palavra que não tem importância sofrer, desde que outros ganhem vida. Que o Senhor possa nos iluminar. Vamos orar, irmãos? Senhor, reconhecemos as nossas fraquezas, Senhor, as nossas dificuldades. Reconhecemos o nosso esforço em querer praticar as coisas sem Ti e não conseguir. Reconhecemos, Senhor, que o nosso sal não tem tido o sabor que o Senhor quer que nós tenhamos. Que a nossa luz não tem brilhado tão intensamente como o Senhor quer que nós brilhemos. Senhor, mas sabemos que o Senhor não aguenta um espírito quebrantado, um coração contrito. Senhor, é nessa circunstância que nós nos achegamos a Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Nos dá prazer na palavra, nos dá perseverança, Senhor. Nos ensina o que é esforço, o que é, Senhor, irmos até o fim. Assim como o Senhor cumpriu todo o seu ministério aqui e foi até o fim, na cruz por nós. Nos ensina o caminho da perseverança. Nos ensina o caminho, Senhor, de sermos aqueles que têm sabor. Senhor, aqueles que iluminam, Senhor. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, que nós possamos considerar a Tua palavra. Se o Senhor falou, se o Senhor
parou e abriu a boca é porque tem tanta riqueza envolvida nesse tempo. Nós não queremos tomar a tua palavra de qualquer maneira, Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor. E nos conduz a essa experiência contigo. Senhor, nesse tempo, Senhor, nesses dias agora de acampamento, Senhor, nós rogamos a Ti que aproveite as oportunidades, Senhor. Encontra brechas no nosso coração, Senhor, e coloca a Tua mão, para que assim como o Sunamita nós possamos correr após Ti. Amém. Aleluia. Faz isso na nossa vida, Pai. Tem misericórdia de nós. Age, Senhor. Age, Senhor. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.